Bom, então, como eu estava dizendo, tá? É, vamos continuar, né, a resolução de questões e tal. Eu estou vendo com o Cristóvão e com Claudinha até mais ou menos quando vai o nosso segundo bimestre, se vai até agora o final de julho ou vamos até agosto, né? Porque aí eu vou ver até com Oswaldo se ele quer ajuda lá no conteúdo, porque a gente já concluiu, inclusive, como eu já tinha dito para vocês, o assunto do segundo bimestre, né? Porque ele é relativamente curto, porque só fala ali de primeiro reinado, né, período regencial e segundo reinado, uma parte do segundo reinado, tá bom? Então, a gente vai continuar fazendo as atividades, certo? E para a próxima semana eu vou passar uma lista de exercícios que eu devo estar mandando lá no grupo, no máximo até quarta-feira, tá? Que é para vocês tentarem responder para na próxima segunda a gente comentar essa atividade, tá bom? Então, dando continuidade, nós tínhamos parado, eu pedi inclusive que vocês fizessem aquela questão da página 681, na verdade as questões. E eu percebi que algumas pessoas ficaram com algumas dúvidas. Oh, desculpe, 681 não. Foi da... Peraí, deixa eu deixar aqui. Foi anterior. Aqui. 673. Né? E aí muitas pessoas ficaram sem entender, né, algumas dos comentários e tal feitos lá nessa questão. E depois a gente volta lá para as próximas questões, tá bom? Então, essa questão, só para a gente comentar assim rapidamente, tá? Falava sobre a abdicação de Dom Pedro I e o fato de terem deixado Dom Pedro II aqui e tal, enfim. E aí a pergunta era, de acordo com o trecho apresentado, analise a afirmativa a seguir. As elites locais optam pela monarquia na esperança de ver no jovem rei um belo fantoche. E aí a gente vai entender, o cara tinha 5 anos quando foi deixado aqui pelo pai. Então, a ideia era de que quem de fato iria governar o Brasil eram as elites brasileiras, pelo menos até que ele ficasse maior de idade. E qual era o principal argumento, a principal motivação deles era justamente que vem junto com a segunda questão. Eles tinham medo que, com aquele processo, pudesse acontecer aquilo que não aconteceu durante a independência, que era a divisão territorial brasileira. Né? E aí, lembrando, como nós vimos no período regencial, durante a Guerra dos Farrapos, nós perdemos território. Né? O Rio Grande do Sul e Santa Catarina chegam a se separar do Brasil e tal, durante 10 anos, ficam como como um país independente, como repúblicas independentes do Brasil. Então, eles temiam que esse tipo de ação acontecesse. Né? Então, por isso que eles vão manter ali o poder frente às elites aqui do Brasil, do período colonial. Né? Então, eu vi que foi praticamente essa dúvida em algumas respostas que as pessoas me enviaram. Tá? A parte de praticando a gente respondeu, tá? E aí a gente vai para o próximo capítulo que trata das rebeliões regenciais, tá? Então, nesse capítulo, tá?
que começa na página 677. Então, quem não tiver aí já dá uma olhada aí, página 677. E ele começa com um texto seguinte. O liberto Lobão Machado, quando preso, tinha diversos amuletos protetores em volta do pescoço. Perguntado para que serviam, disse que para protegê-lo do vento. Referia-se ao Jin ou Anjonu, família de espíritos que acompanharam os africanos ao Novo Mundo. Outros interrogados deram a mesma resposta de Lobão. Pela quantidade de amuletos apreendidos pela polícia, muita gente se protegia desta forma dos espíritos malignos. O escravo Halsá Antônio aproveitava a educação muçulmana recebida em sua terra para escrever amuletos na Bahia, que eram vendidos por bom preço a africanos que buscavam se proteger dos diversos males espirituais e terrenos. E o outro, né? Ao lado, um marabu muçulmano no Senegal usando amuletos em 1780. Os africanos de religião islâmica foram os responsáveis pela organização e mobilização de uma das mais importantes revoltas negras do Brasil. Então, esses amuletos, né, os outros escravos, os que não tinham essa cultura muçulmana, eles chamavam de mandingas. Né? Então, mandinga eram uns saquinhos que eles utilizavam como um amuleto protetor. E ali eles carregavam alguma coisa. Cuidado com isso, tá, pessoal? Por quê? Porque já caiu uma questão que misturava ali meio que história e sociologia e falava justamente desses amuletos, das mandingas, que eram utilizadas pelos negros, pelos escravos africanos, como uma forma de proteção, né? E aí a gente já vê uma vinculação entre o islamismo, né, que tem muitos escravos que eles seguem essa doutrina islâmica, lembrando que aí eu não sei se vocês já viram ou verão com Oswaldo, que houve um processo de expansão do islamismo ali para a África, ali mais ou menos nos séculos 10, 11, né? E aí houve uma expansão muito grande do islamismo, principalmente na costa leste, tá? Do continente africano. Então, alguns negros desse tipo de etnia, desses Haussais e Yorubais, eram os principais escravos de origem muçulmana. Então, eles trazem essas características. E há, do mesmo jeito que há aqui no Brasil, cuidado com isso, porque já caíram várias questões no Enem sobre sincretismo religioso, tá? E aí, só lembrando, o que é sincretismo religioso? Alguém lembra? Ninguém? Nunca ouvi falar, Zac? Então, vamos lá. Sincretismo significa, ó, mistura, tá? Então, quando a gente fala de sincretismo religioso, eu estou falando de mistura religiosa, que é quando nós temos grupos, né, que acabam tendo essa interação cultural religiosa e que acabam vinculando. Muitas vezes eles vinculam as religiões para evitar perseguições, muitas vezes para ter uma adoção mais fácil pelo grupo dominado ou por algum motivo, né? Então a história ela é permeada de sincretismo religioso. Então quando o cristianismo foi adotado pelo Império Romano, houve um sincretismo grande. Quando os escravos africanos são trazidos para o Brasil, há um sincretismo, há uma mistura. Né? Então, por exemplo, os escravos africanos, para poder continuar cultuando seus deuses, eles faziam analogias, eles faziam vinculações. Então, os deuses, alguns deuses deles,
eles associavam aos santos cristãos, que era uma forma deles cultuar os deuses dele. Então, por exemplo, Nossa Senhora da Conceição vai ser Iemanjá, São Jorge vai ser Exu. Então, eles vão trazendo algumas analogias ali entre os seus deuses e os santos católicos, que era uma forma de cultuar sem ser perseguido. E às vezes ocorre esse sincretismo para facilitar a receptividade pelos novos povos. E aí é quando a gente usa, por exemplo, o como é o caso do cristianismo no Império Romano, tá? Então, um exemplo muito clássico. Quando é que os cristãos comemoram aí o nascimento de Cristo? Vamos lá, praticamente todo mundo aqui é cristão, vocês têm que saber isso. No Natal, exatamente, Arthur. Ou seja, no Natal nós comemoramos o nascimento de Cristo, 25 de dezembro, tal, né? Mas, historicamente, geograficamente, de acordo com os relatos que tem na Bíblia, a gente sabe que não aconteceu ali em dezembro, que é um período muito frio e tal, enfim, e que não está de acordo com o que está dito ali. Entretanto, 25 de dezembro marca o solstício de inverno, ou seja, os romanos comemoravam o dia 25 de dezembro com o início da luz. Por quê? A partir de 25 de dezembro é que os dias eles começam a ficar gradualmente mais longos, até chegar ao ápice no solstício de verão, que aí os dias eles começam a ficar mais curtos. Então, aquilo para eles simbolizava no dia 25 de dezembro que a luz está chegando, que a luz está vindo, né? Então, era uma forma de fazer com que os romanos eles adotassem mais facilmente. Um outro exemplo que no inglês, né, fica mais fácil. Quem faz inglês aí para me ajudar? Quem é da turma do Teacher Edward? Ninguém, todo mundo faz espanhol. Todo mundo? Ah, é porque agora todo mundo faz os dois. Esqueci. Então, como é domingo em inglês? Como é domingo em inglês? Sunday. O dia do sol. Ou seja, qual é o dia que nós temos que ir à igreja? É o dia que é considerado sagrado, tal, o domingo. Então, o domingo, o dia do sol, então aquele dia que se cultuava e a gente percebe, então o sábado, Saturn Day, o dia de Saturno. Segunda-feira, então a gente tem o dia do sol, que é o início, né? E a gente tem a segunda, que é o Monday, ou Moon, tá? Moon Day, o dia da lua, né? Então a gente percebe isso mais claramente em alguns dias do calendário em inglês. Então, aquilo era mais fácil, tá? Para vincular aquele paganismo romano à nova realidade cristã. Né? Então, era uma forma que eles tinham de vincular. Né? Então, sincretismo é isso, é quando eu pego características de duas religiões, duas características culturais, tá? E aí a gente está falando de sincretismo religioso. Então, as características de duas religiões e as vinculo, tá? Seja como uma forma de dominação, seja uma forma para aceitação da nova religião, seja o que for, tá bom? Então era isso que existia. Então as mandingas, esses amuletos que eram feitos lá pelos escravos
de origem islâmica, era aqueles que dominavam e tal, aquele tipo de arte, né? Eles utilizavam aquilo ali e forjavam esses amuletos protetores, tá? Então, voltando, né, para lá. Então diz, ó, na madrugada de 25 de janeiro de 1835, aconteceu em Salvador uma rebelião organizada por muçulmanos, principalmente de origem iorubá, chamados Nagôs, na Bahia. A predominância Nagô foi traduzida no nome dado ao movimento, Revolta dos Malês. O termo malê deriva de Imalê, que significa muçulmano em Urubá. Com base nas informações contidas nos documentos e em seus conhecimentos, e aí depois diz, né, escreva de 7 a 10 linhas sobre a importância da influência religiosa no movimento. E aí depois vocês vão fazer, e até sexta-feira, do mesmo jeito que foi a outra atividade, vocês vão tirar foto da atividade e mandar para mim no WhatsApp, tá? Então, justamente para falar sobre a importância religiosa desse movimento que foi a Revolta dos Malês, que praticamente nem chegou a existir, ela foi abafada quase que instantaneamente. Até porque a gente estava falando ali de grupos marginalizados, né? Está falando dos negros, que não têm muito acesso a dinheiro, enfim. Então acabam sendo grupos que não têm como reagir da mesma maneira, tá bom? Bom, e aí vocês fazem também a página 681, tá? Deixa eu colocar ali no chat e depois eu vou colocar no grupo para vocês. 677 e 681. Para me mostrar até sexta-feira, tá? Para mandar para mim pro WhatsApp. Então vamos lá para as questões do praticando, que aí começa na página 682. Então a primeira diz: a Guerra dos Farrapos, ou Revolução Farroupilha, né, eclodiu como uma reação aos, letra A, pesados impostos cobrados pela coroa, que diminuíam a capacidade da concorrência dos produtos gaúchos, especialmente do charque. B, regime de propriedade das terras gaúchas, que favorecia a concentração de posse de latifúndios nas mãos dos nobres ligados à corte. C, intensos movimentos do Exército Imperial no Rio Grande do Sul, que limitavam a atuação política dos estancieiros gaúchos. E letra D, sistema de representação eleitoral que excluía a possibilidade de participação política das camadas populares da sociedade gaúcha. E aí, se alguém lembra do assunto? Tem nada atrás de mim não, tá tudo branco. Tem nada de olho ali não. Bora, pessoal. E aí? Vamos lá, Guerra dos Farrapos, pessoal. Bora, 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 bora. Então vamos lá. Letra A. Pesados impostos cobrados pela coroa
que diminuíam a capacidade de concorrência dos produtos gaúchos, especialmente do charque, certo ou errado? É página 682. Na parte praticando, questão 1, o FRN. E aí, Stephanie? A tua já está achando que está errada? Rália, Rebeca. E aí, o que é que vocês acham? Todo mundo acha que está errado? A letra A. Isaac. 682. Então vamos lá, comentar. Já que só o Arthur falou ali. Então, ó, a letra A, ela está correta, certo? Então, é justamente isso. E aí, vamos lembrar aquele ponto que nós vimos quando falamos da Guerra dos Farrapos. Vamos lembrar um pouco do período regencial brasileiro. No período regencial, nós tínhamos dois grupos que disputavam a política no Brasil inicialmente, que eram os moderados e os exaltados, que no final vão virar os progressistas e os regressistas, tá? Bom, então os moderados e os exaltados, efetivamente quem estava no poder eram os moderados. No Rio Grande do Sul, em especial, nós tínhamos uma ala dos exaltados que estava no poder. E aí, qual foi o objetivo ali dos moderados? Vamos enfraquecê-los politicamente, porque assim a gente consegue uma maneira de tomar o poder, de fazer com que os moderados tomem também o Rio Grande do Sul. E aí o que, que eles fazem? O Rio Grande do Sul ele dependia quase que totalmente, quase não, né? Totalmente dos produtos agrícolas, em especial ali produtos ligados à agropecuária, certo? Então, charque, couro e até os próprios animais eram os principais produtos que saíam do Rio Grande do Sul para o resto do Brasil. E aí, o que é que a coroa faz? O que é que o governo brasileiro faz? Aumenta os impostos sobre os produtos gaúchos, sobre o charque, sobre o couro, sobre esses produtos que são produzidos e são levados para o resto do Brasil ali pelo Rio Grande do Sul, tá? Qual era o objetivo? Se eu aumento o imposto, naturalmente o produto fica mais caro. Então era mais barato para o resto do Brasil comprar esses produtos que vinham da Argentina. A Argentina até hoje é um outro grande exportador desses produtos agropecuários, tá? Então era mais barato consumir o produto que vinha da Argentina do que consumir o produto brasileiro, né? Então, acaba fazendo com que diminua muito o consumo desses produtos ali dos estancieiros do Rio Grande do Sul, certo? E vai gerar uma crisezinha econômica no Rio Grande do Sul. Como resposta, os estancieiros, cuidado com esse nome, tá? Os estancieiros
é como são chamados fazendeiros que cuidam da produção de gado, da criação de gado lá no Rio Grande do Sul. Então, cuidado com essa nomenclatura. Tanto pode vir fazendeiro, como pode vir também estancieiros, tá? Então, eles se revoltam. Então, vejam, é uma das poucas, é a única revolta, de fato, ali no período regencial brasileiro, que a gente está lidando com grupos de elite. Não são grupos populares que desenvolvem, que vão acabar desenrolando ali essa revolta, mas sim fazendeiros são ali o grupo de elite no Brasil, certo? Então é esse grupo que vai se desenrolar ali durante esse período. Tanto é que, de fato, a Guerra dos Farrapos ela se arrasta ali por 10 anos e ela só chega ao final depois de um acordo entre o governo imperial e as lideranças lá farroupilhas. E aí, participando ali, a gente tem um revolucionário italiano chamado Giuseppe Garibaldi, que vem para o Brasil para ajudar os farroupilhas. Inclusive, sobre isso tem uma série tem no Globoplay, tá? Aí vocês acham também no YouTube facilmente, chamada de Casa das Sete Mulheres, certo? Então, é uma minissérie da Globo, bem legal, que remete a esse período ali da Guerra dos Farrapos, tá? Vale muito a pena ver. Bom, então, basicamente isso aí nessa questão. A letra B diz assim, que foi uma reação ao regime de propriedade que favorecia a concentração de posse de latifúndios na mão de pessoas ligadas à corte, não pelo contrário. Havia uma certa resistência ao que vinha da corte, né, no caso do Rio de Janeiro. Letra C. Intensos movimentos do Exército Imperial no Rio Grande do Sul, que limitavam a atuação política dos estancieiros. Também não, lá ficava livre, tanto é que os exaltados chegam ao poder no Rio Grande do Sul. E letra D, um sistema de representação eleitoral que excluía a possibilidade de participação política das camadas populares da sociedade gaúcha. Não, eles pouco se importam com as camadas populares, mas vale salientar e repetir 355 milhões de vezes para vocês, certo? Que falou em período imperial, lembrem, tá? De voto censitário, ou seja, é baseado na renda. Então você precisa ter uma renda. E as elites faziam isso para manter a sua hegemonia política. Então eles não são contrários a isso aí. Beleza? Então vamos para a segunda questão. Cadê aqui? Achei. Ao longo do período de formação do Estado da Nação no Brasil, a Revolução Farroupilha foi, sem dúvida, a mais duradoura das manifestações contrárias ao governo imperial, sediado no Rio de Janeiro. Ela durou 10 anos, de 1835 a 1845, e durante esse tempo revelou várias particularidades da província do Rio Grande do Sul, as quais explicam, em parte, a longa duração do conflito. Sobre a Revolução Farroupilha e a sociedade e economia gaúchas, é correto afirmar: primeiro, a província do Rio Grande do Sul possuía uma identidade forte, marcada pela situação de fronteira que caracterizava. Situada no interrênio entre América Portuguesa e América Espanhola, suas elites recebiam influências culturais e educacionais de ambas as partes do mundo ibérico. E aí, verdadeiro ou falso? Essa é verdadeira. 2.
Ao longo da Revolução Farroupilha, o Rio Grande do Sul tornou-se uma economia diversificada, que incluía a produção do açúcar e do café. Errado. Lá, até hoje, o foco é criação de gado. Então, não. Café é sudeste do Brasil, é São Paulo, Rio de Janeiro inicialmente, como a gente viu, São Paulo e depois Minas Gerais. Terceiro, o movimento Farroupilha não teve, em seu início, caráter separatista ou republicano. Tratava-se, antes, de uma tentativa de estabelecer relações com o governo do Rio de Janeiro em termos federativos. À medida que este se recusou a aceitar tais termos, radicalizou-se o movimento gaúcho em direção ao separatismo e à formação de uma república independente. Correta também. Cuidado com esse termo aí, federalismo, pessoal. Por quê? Porque é um ponto, é uma coisa que vai ser muito utilizada e muito falada durante o período imperial brasileiro. A maioria desses movimentos ali, durante o período regencial, eles vão ter essa característica federalista. E quando a gente fala de federalismo, eu estou defendendo o quê? Uma maior autonomia, tá, das províncias. Então era isso que eles queriam mais autonomia, eles, né, como eu falei, mais autonomia política, econômica, enfim, e não estarem tão submetidos ao poder central. Então, correta. Próxima. O direito das gentes, conjunto de ideias referentes à autodeterminação dos povos, foi um dos pilares intelectuais da Revolução Farroupilha. Esse conjunto de ideias foi disseminado, sobretudo a partir das ligações das elites estancieiras com os meios intelectuais platinos. Correto, tá? Essa questão, essa alternativa aí, ela é muito específica da história do sul do Brasil, né? Então, uma coisa como o direito das gentes, eu só sei disso porque eu li um livro que é exclusivo sobre a Revolução Farroupilha. Mas, de maneira geral, você não vai utilizar, vai ouvir essa terminologia aí, o direito das gentes. E, por fim, coube ao então Barão de Caxias a chefia das forças de repressão ao movimento gaúcho no início da década de 1840. Verdade também, tá? Então ele começa a ganhar força, a ganhar destaque, principalmente aí durante o período regencial. E vai ser o braço armado do Império Brasileiro, vai ser o Barão de Caxias, futuro Duque de Caxias, o único duque da história do Brasil, né? Então, assim, para ver a estima que Dom Pedro tinha com ele, tá bom? Então, tentem fazer essas, deixa eu ver aqui, as próximas questões do Praticando, que vai até a questão 6, tá? E até sexta, não esqueçam de me mandar as duas questões lá que eu coloquei para vocês, tá bom? Deixa eu fazer a chamada aqui rapidinho para dar tempo. Ana Beatriz. Aqui. Ana Clara. Aniele. Aniele. Beleza. Arthur. Bruna. Cláudio. Eduardo. Eduardo. Stephanie. Aí na hora que eu perguntei, tu não responde, né, cabrita? Patrick. Opa. Rália.
Halia, Rebeca, Richard, Zac. Beleza. Então, ó, eu creio que até quarta, mais ou menos, eu vou estar colocando a lista de exercícios para vocês irem tentando responder, mas que nós resolveremos de fato. Eu vou tirando as dúvidas na próxima aula, na próxima segunda-feira, tá bom? Então, aguardo vocês na próxima segunda e até mais. Tchau, tchau, pessoal.